Se você quer histórias além do que o YouTube permite, o Dark Stream Club é seu lugar. Link na descrição. Em uma pescaria que prometia ser apenas um momento de descontração, Ana, uma jovem mulher de 20 anos, se vê em uma encruzilhada emocional inesperada. Entre risadas e flertes, uma atração avassaladora por Felipe, amigo de seu marido, começa a florescer, desafiando tudo o que ela acreditava sobre amor e lealdade. E agora, ela precisa decidir, seguir o coração ou permanecer fiel? Fique conosco e descubra o que acontece quando a linha entre o certo e o desejado se torna perigosamente tênue. Ana sempre fora uma mulher sonhadora. Com apenas 20 anos, ela já sentia que o mundo ao seu redor carregava promessas de aventuras. Casada com Ricardo, um homem gentil e atencioso que a tratava com carinho, Ana, no entanto, muitas vezes se sentia presa em uma rotina monótona. Quando Ricardo sugeriu uma pescaria no final de semana com alguns amigos, Ana hesitou. A ideia de passar um tempo longe da cidade a atraía, mas o pensamento de estar cercada por homens, incluindo amigos de seu marido, a deixava ansiosa. No entanto, decidiram que a pescaria seria uma boa oportunidade para relaxar e se desconectar do estresse cotidiano. No dia marcado, Ana acordou cedo, vestiu uma blusa leve e colocou um chapéu para se proteger do sol. Ao chegar ao local, percebeu que a atmosfera era descontraída. Os risos e as brincadeiras começaram imediatamente, e Ana começou a se sentir mais à vontade, se envolvendo nas conversas animadas. O dia de pescaria prometia ser interessante. Durante a pescaria, os amigos de Ricardo, homens de várias idades e personalidades, não paravam de fazer piadas e contar histórias de suas experiências. Um deles, Felipe, um homem de 40 anos, tinha um jeito cativante de falar e um sorriso que iluminava o dia. Aos poucos, Ana foi atraindo a atenção dele. O flerte começou sutilmente, com olhares que se cruzavam e risadinhas nervosas. A mulher em Ana despertou, sentindo-se bonita e desejada, algo que não experimentava há algum tempo. Ricardo, distraído com a pesca e as conversas com os outros homens, não percebeu a química crescente entre Ana e Felipe. Mergulhada na diversão, Ana começou a se abrir para novas experiências, algo que nunca havia pensado antes. O calor do sol e a leveza da brisa pareciam aumentar a conexão entre os dois, levando-os a trocarem mensagens com os olhos, enquanto se divertiam e pescavam. O dia seguia e, sem que percebessem, algo estava mudando, e a atmosfera tornava-se cada vez mais carregada de emoções. Ao cair da tarde, enquanto o sol se punha no horizonte, transformando o céu em uma paleta de cores quentes, Ana encontrou um momento em que estava sozinha com Felipe. Eles se afastaram um pouco do grupo, sentaram-se em um tronco de árvore à beira do lago e começaram a conversar sobre sonhos e aspirações. Felipe falava sobre como sempre desejou viajar pelo mundo, conhecer novas culturas, enquanto Ana compartilhou seu desejo de viver intensamente a vida. Surpreendentemente, suas conversas revelavam mais a cada instante, e eles descobriram uma conexão que ia além da superficialidade do momento. Felipe a olhava com admiração, e Ana sentiu seu coração acelerar. Ele se aproximou mais, e, sem pensar, ela segurou sua mão. Aquele simples gesto deixou ambos um tanto nervosos, reforçando a ideia de que algo especial estava prestes a acontecer. O que era apenas uma pescaria agora se tornava um enredo que desafiava as fronteiras do que era considerado aceitável ou não em um casamento feliz. Naquela noite, enquanto todos se reuniam para a refeição à luz das estrelas, Ana e Felipe compartilharam risadas e olhares cúmplices. Sem perceber, a tensão entre eles aumentava a cada instante, quase palpável. Ricardo, alheio à cumplicidade que crescia entre sua esposa e seu amigo, se divertia contando histórias de suas pescarias anteriores, enquanto Ana se sentia dividida entre o carinho por seu marido e a atração que começava a sentir por Felipe. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ana não conseguiu fechar os olhos, perdida em pensamentos confusos sobre sua vida e os sentimentos que surgiam de maneira inesperada. O que significava esse novo amor que crescia dentro dela? Ela, que sempre fora tão fiel, se via agora em um dilema. Era romântico e emocionante, mas também aterrorizante. Com a mente tumultuada, Ana finalmente decidiu que precisava entender o que realmente queria, sem saber que a pescaria mudaria o rumo de sua vida para sempre.
Na manhã seguinte à pescaria, Ana acordou sentindo-se estranha. Olhando pela janela, ela observou o sol brilhando intensamente, mas dentro de si, havia uma tempestade de emoções. Decidiu que precisava conversar com Ricardo sobre o que sentia, mas as palavras pareciam difíceis de organizar. Enquanto tomava seu café, seu marido a elogiou, dizendo como ficou feliz em vê-la se divertindo com seus amigos. Ana sorriu, mas a alegria tinha um gosto amargo. Ela se perguntava como poderia contar a Ricardo sobre sua crescente atração por Felipe, um amigo que deveria ser apenas um conhecido. Decidiu que, enquanto pensava sobre isso, deveria focar no presente, tentando ignorar as lembranças da noite anterior. No entanto, a lembrança do toque da mão de Felipe ainda fazia sentir borboletas no estômago. Era uma nova sensação que Ana nunca havia sentido antes, e isso a intrigava. Nos dias seguintes, Ana tentou retornar à rotina normal, mas sempre que estava sozinha, seus pensamentos imediatamente voltavam para Felipe. Ele enviou mensagens no grupo, com piadas e memes, e Ana sentia seu coração acelerar sempre que via seu nome. A ansiedade misturada com a excitação se tornou uma presença constante. Em um dos encontros com os amigos de Ricardo, Felipe foi mais ousado. Ele a elogiou na frente de todos, fazendo-a se sentir especial e notada. Ana percebeu que sua opinião sobre si mesma estava mudando. Antes, ela sempre se via como a esposa atenta, mas agora se sentia como uma mulher que tinha um encanto que atraía a atenção. Ao final da noite, enquanto todos conversavam animadamente, Felipe segurou de leve seu braço e a guiou para longe do grupo. O momento foi carregado de tensão, mas também de um desejo que parecia impossível de ignorar. Ana decidiu que era hora de investigar seus sentimentos. Elas nunca se permitiram ter momentos mais íntimos, por isso, resolveu convidar Felipe para um passeio ao parque na tarde de domingo. O coração batendo forte, ela pensou na possibilidade de ter um momento a sós com ele, um teste para ver se a química que sentia realmente existia. Felipe aceitou com entusiasmo, e eles escolheram um caminho tranquilo, cercado por árvores e flores, onde poderiam conversar longe do olhar dos outros. A cada passo, a expectativa aumentava, e Ana começou a se dar conta de que, além da atração, havia uma conexão profunda que ela não sabia que precisava. Durante o passeio, as risadas e os olhares se tornaram mais frequentes. Eles falavam sobre livros, filmes e experiências de vida, e Ana se sentia como se estivesse redescobrindo partes de si mesma que estavam esquecidas. Ao fim da tarde, enquanto se sentavam em um banco, Ana sentiu que havia chegado a um ponto sem retorno em seus sentimentos. Depois daquela caminhada, Ana sentiu o peso da escolha que tivesse pela frente. Ela chegou em casa e encontrou Ricardo assistindo a um filme. Ele a cumprimentou com um abraço caloroso, mas Ana estava distante. A preocupação dela crescia, pois não poderia continuar vivendo uma vida dupla. A luz suave da televisão iluminava seu rosto, enquanto ela refletia sobre o que significava ser feliz. O que era felicidade para Ana? Estar ao lado de alguém que a fizesse sentir-se viva, como estava se sentindo com Felipe? Ou a segurança e o conforto de estar ao lado de Ricardo, seu marido que sempre a apoiou? Com o coração dividido, Ana se deu conta de que, independente da escolha que fizesse, ela não queria causar dor a ninguém. Naquela noite, enquanto se preparava para deitar, aninhou-se nos pensamentos de Felipe. O dilema amoroso que agora ocupava a mente da jovem mulher havia se transformado em um intenso questionamento sobre o que realmente queria para seu futuro. A pescaria se tornará um divisor de águas em sua vida, e Ana sabia que precisava tomar uma decisão em breve. Na manhã seguinte àquela pescaria mágica, Ana acordou sentindo o peso dos sentimentos que a atormentavam. Olhou para Ricardo, ainda dormindo ao seu lado, e se questionou: seria justo continuar assim? Enquanto se vestia, sua mente girava entre as responsabilidades de ser esposa e a nova chama que havia se acendido em seu coração. O eco das risadas e olhares trocados com Felipe ainda estava fresco em sua memória. Ana decidiu que precisava conversar com ele antes de voltar para casa. Assim, após o café da manhã, Ana propôs uma caminhada até a margem do lago, longe dos outros. O ar fresco e o cheiro da natureza a acalmavam, enquanto seu coração batia acelerado.
Era um momento de tensão, mas também de expectativa. Ela queria entender o que sentia e, principalmente, o que Felipe sentia. Ao chegarem ao lago, Felipe aguardava com um sorriso caloroso, os olhos brilhando com curiosidade e desejo. Ana hesitou, mas finalmente se soltou. Felipe, sobre ontem, as palavras estavam presas em sua garganta. Ela sabia que tudo poderia mudar com aquela conversa, mas as dúvidas a consumiam. Felipe a escutou atentamente, e quando Ana finalizou, havia uma pergunta pairando no ar: o que eles fariam a seguir? Após a conversa inicial, Felipe se aproximou de Ana com um ar sério, mas ao mesmo tempo acolhedor. Ele sempre havia notado a conexão especial que tinha com Ana, mas nunca ousou se aventurar, respeitando o casamento dela. No entanto, depois daquela pescaria, algo estava diferente. Ana, você é uma mulher incrível, e eu me sinto atraído por você de maneiras que nunca imaginei, começou Felipe, suas palavras fluindo com sinceridade. Ana puxou um ar profundo, seu coração acelerando com a confirmação dos sentimentos que a consumiam. O medo de machucar Ricardo a impediu de agir imediatamente, mas havia uma parte dela que desejava explorar o que poderia surgir entre ela e Felipe. Você está disposta a dar uma chance a isso, mesmo sabendo que pode ser complicado? Felipe perguntou, sua voz baixinha, quase nervosa. Ana hesitou, olhando para o lago refletindo os primeiros raios de sol. O desejo de experimentar uma nova história a envolvia, mas a lealdade a Ricardo a puxava de volta. O dilema entre o que era certo e o que desejava se tornava mais intenso a cada segundo. Afinal, a vida é feita de escolhas, e ela precisava fazer a sua. O clima entre Ana e Felipe tornou-se ainda mais carregado de emoções naqueles momentos à beira do lago. Ambos sentiram que estavam em uma encruzilhada, onde a amizade e a atração estavam em conflito. Pensando em como isso poderia impactar suas vidas, Ana decidiu ser honesta com Felipe e consigo mesma. Eu nunca imaginei que me sentiria assim, principalmente a um passo do meu casamento, mas eu quero viver, quero sentir e experimentar, ela confessou, seus olhos transmitindo uma intensidade que Felipe nunca tinha visto antes. Essa sinceridade acendeu algo dentro dele. Nós podemos ter algo bonito, mas será que você está disposta a arriscar tudo? Perguntou Felipe. Ana sabia que a resposta estava em seu coração. A brisa suave do lago passava como se a natureza quisesse ajudá-la a tomar sua decisão. Recordou os motivos pelos quais sempre amou Ricardo, mas também a emoção e vibração que sentia ao lado de Felipe. Mesmo com receios, a ideia de uma nova aventura despertava um desejo ardente dentro dela, como um espírito livre renascendo de suas próprias cinzas. E, nesse momento de vulnerabilidade, Ana decidiu que precisava deixar o medo para trás. À medida que os minutos passavam, a conexão entre Ana e Felipe parecia se solidificar. Com um sorriso quase tímido, ela tomou uma decisão. Vamos levar essa amizade para um novo patamar, mas precisamos ser cuidadosos. Felipe sorriu, aliviado, mas também consciente da complexidade que se desenhava diante deles. O dia estava lindo e o sol refletia no lago, como se o universo estivesse apoiando sua decisão. Eles conversavam sobre o que os unia, sonhos, viagens e como a vida era breve e cheia de surpresas. Ana sentia que não estava apenas se apaixonando por Felipe, mas também redescobrindo a si mesma. A alegria em seus olhos fazia Felipe se sentir vivo, e juntos estavam decidindo abrir uma nova porta em suas vidas. Contudo, assim como tudo na vida, a confiança e a nova dinâmica que começavam a criar exigiriam cuidados. O que Ana ainda não sabia era que os desafios estavam apenas começando, e suas escolhas iriam ressoar não apenas em suas vidas, mas também nas de todas as pessoas ao seu redor. Antes de retornarem ao grupo, Felipe segurou a mão de Ana e disse: "Estou disposto a essa aventura, se você também estiver." Com isso, Ana percebeu que mais que um romance, estava prestes a embarcar em uma jornada transformadora, repleta de descobertas e desafios inesperados. Ao voltar para o grupo, Ana sentiu um misto de felicidade e nervosismo. As risadas e a animação dos amigos de Ricardo a envolviam, mas sua mente ainda estava nas palavras trocadas com Felipe. O relacionamento deles, agora marcado por um novo entendimento, exigia cuidado e estratégia. Ricardo, sem saber do que estava por vir,
continuava a conversar alegremente, contando suas histórias de pescaria como se fossem as melhores aventuras do mundo. Ana queria ser feliz, mas também não queria decepcioná-lo nem magoar seu marido. Lembrava do carinho que Ricardo sempre lhe demonstrara e das promessas que fizeram quando se casaram. Mas a chama que começava a queimar dentro de si tornava tudo mais confuso. Ela olhou para Felipe, e ele lhe lançou um olhar cúmplice, como se entendessem que aquela pescaria havia mudado suas vidas. Após a refeição, o grupo decidiu caminhar pela margem do lago. Ana e Felipe se mantiveram próximos, trocando sorrisos e furtivos olhares, cientes de que aqueles minutos podiam se transformar em um turbilhão de emoções. A proximidade física era eletricamente carregada, e Ana se pegou cada vez mais imersa na nova realidade que estava se formando diante de seus olhos. Ela sabia que precisava ser cuidadosa, mas não conseguia evitar o desejo crescente que a atraía para Felipe e sua influência revitalizadora sobre sua vida. Nos dias que seguiram, a tensão e a excitação em torno da nova amizade de Ana e Felipe se transformaram em um jogo sutil de olhares e toques. Cada encontro com o grupo se tornava uma fonte de ansiedade e alegria, onde Ana tentava manter as aparências. Ela se sentia confusa, nem sempre sabendo como agir, entre a necessidade de ser uma esposa atenciosa para Ricardo e o desejo de se permitir viver algo novo. Ao mesmo tempo, a conexão com Felipe se fortalecia. Eles trocavam mensagens, sempre com um tom de brincadeira, mas subentendendo a profundidade que estava se formando entre eles. Em suas conversas, Ana começava a se abrir sobre as frustrações que sentia em seu casamento e compartilhou seus sonhos não realizados. Felipe escutava atentamente, demonstrando não apenas interesse, mas também empatia. Ele a fazia se sentir vista, como se finalmente pudesse ser a mulher que sempre sonhou ser. Nas tardes em que se encontravam, Ana se permitia rir e sonhar, esquecendo-se da rotina que aprendia. No entanto, a sombra da culpa também a acompanhava. Em um forte confronto interno, ela questionava se estava sendo justa com Ricardo, que sempre fora um bom marido. As complicações aumentavam quando Felipe revelou que também sonhava em viajar e se aventurar, o que a fazia refletir sobre as possibilidades reais que surgiam diante dela se decidisse arriscar. E assim, a cada encontro, a linha entre amizade e amor se tornava ainda mais tênue, deixando Ana em constante estado de dúvida. Certa tarde, depois de uma caminhada no parque, Ana estava decidida a esclarecer as coisas com Felipe. Eles se sentaram em um banco e, com o coração apertado, Ana iniciou a conversa. Felipe, eu tenho pensado muito sobre nós. Sinto que estamos criando algo especial, mas também me sinto perdida, soltou, olhando nos olhos dele, buscando confiança. Felipe a escutou atentamente, suas mãos se entrelaçando nervosamente. Compreendo, Ana. O que temos é intenso, e eu também estou tentando entender tudo isso. Mas não quero que você se sinta pressionada, respondeu, com um olhar sério, mas ao mesmo tempo acolhedor. Ana percebeu que estava diante de um verdadeiro amigo também, alguém que a respeitava. Logo, a conversa fluiu, e eles abordaram os sentimentos que ambos estavam vivenciando. Enquanto Felipe expressava seu desejo de explorar esse novo caminho juntos, Ana sentia uma mistura de emoção e medo. O peso da culpabilidade se tornava cada vez mais difícil de carregar, pois, por outro lado, sua lealdade a Ricardo ainda estava ali, não desaparecendo. Ao olharem um para o outro, a certeza se firmou, algo estava mudando no coração de Ana, e ela não poderia mais ignorar. Decidida, mas ainda cautelosa, Ana pensou que talvez conversassem sobre o que realmente desejavam para o futuro e como poderiam prosseguir em um relacionamento que era, ao mesmo tempo, delicado e promissor. Após algumas semanas, Ana e Felipe estavam mais próximos do que nunca, permitindo-se desfrutar os pequenos momentos juntos, mesmo em meio aos desafios que criaram. A relação deles florescia, mas a dúvida pairava como nuvem de tempestade. Ana ainda se sentia culpada e não sabia como contar para Ricardo sobre suas novas emoções. Em uma conversa honesta com Felipe, decidiu que era hora de tomar responsabilidade sobre seus sentimentos. Acho que devemos ser transparentes com o Ricardo. Ele merece saber a verdade. Não podemos continuar com isso escondido, disse Ana, seu coração pesado enquanto falava.
A ideia de magoar o marido a consumia, mas a esperança de um futuro verdadeiro com Felipe parecia ser primordial. Felipe concordou, embora também estivesse nervoso em relação à conversa que se aproximava. Enquanto caminhavam pela cidade, Ana começou a preparar visualmente seu plano. A ideia de reunir coragem para falar com Ricardo era aterrorizante, mas ela sabia que manter tudo em segredo não era a maneira correta de lidar com tudo isso. A carga emocional era intensa, ela tinha que considerar o que realmente desejava para seu futuro. A vida de Ana nunca mais seria a mesma, independentemente de qual caminho escolhesse. Com isso em mente, sentiu-se presa entre dois mundos, um onde se sentia viva ao lado de Felipe e outro, com Ricardo, que a preenchia de segurança, mas a mantinha enclausurada. Ser capaz de unir esses dois mundos exigiria coragem, honestidade e um amor por si mesma que ela estava começando a descobrir. A história de Ana nos lembra que emoções e desejos podem nos levar a questionar nossas escolhas e o que realmente significa ser feliz. É importante confrontar nossas lealdades e ser verdadeiro conosco e com os outros, pois a vida é feita de decisões que moldam nosso futuro. Quais outras histórias de dilemas amorosos você gostaria de ouvir? Compartilhe suas ideias nos comentários. Você acredita que é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Como você lidaria com esse tipo de dilema emocional? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo cheio de histórias intrigantes.